Você já se perguntou por que algumas mulheres têm um poder magnético sobre os homens? Aquele poder que faz com que, mesmo depois de um término, ele simplesmente não consiga seguir em frente? Que faz com que ele apareça na sua porta às 3 da manhã, implorando por uma segunda chance? Não é coincidência, não é sorte, é algo muito mais profundo. Imagine acordar amanhã e perceber que o homem que partiu seu coração agora está enviando mensagens desesperadas, querendo sua atenção a qualquer custo. Ele, que antes parecia tão distante, agora não consegue passar um dia sequer sem pensar em você. E não estou falando de manipulação ou jogos psicológicos superficiais. Estou falando de algo que toca a alma masculina de uma forma tão profunda que ele simplesmente não conseguirá resistir. O que vou compartilhar com você hoje mudou a vida de milhares de mulheres que estavam exatamente onde você está agora. Mulheres que viram relacionamentos aparentemente mortos ressuscitarem com uma intensidade que elas nunca imaginaram ser possível. Há um padrão oculto na psique masculina que, quando ativado, desperta um desejo quase obsessivo. Um segredo que o renomado psicólogo Carl Jung descobriu décadas atrás, mas que permaneceu escondido nos círculos acadêmicos, longe do conhecimento comum. O mais fascinante: este não é mais um daqueles conselhos superficiais que você encontra em qualquer revista feminina. Não estamos falando de fazer ciúmes ou parecer ocupada. Estamos falando de uma conexão profunda com o inconsciente masculino. Uma mulher me escreveu semana passada. Depois de aplicar o que você ensinou, ele cancelou uma viagem de negócios importante só para me ver. Disse que não conseguia mais fingir que podia viver sem mim. Outra me contou que o ex-marido, que havia partido há 2 anos e já estava em outro relacionamento, terminou tudo para tentar uma reconciliação com ela. E tudo aconteceu em menos de 14 dias após ela começar a aplicar este método. Esse conhecimento é tão poderoso que muitas terapeutas de casais preferem não divulgá-lo abertamente. Por quê? Porque ele revela uma vulnerabilidade na psique masculina que poucos homens admitiriam ter. Você está pronta para descobrir como despertar no homem que você deseja um sentimento tão intenso que ele fará de tudo para tê-la de volta em sua vida. Está pronta para entender por que ele nunca mais olhará para outra mulher da mesma forma depois de experimentar essa conexão com você? Nos próximos minutos, vou revelar exatamente o que você precisa fazer para que ele fique completamente dominado pelo desejo de tê-la em sua vida novamente. E acredite, não importa quanto tempo vocês estejam separados ou quão difícil tenha sido o término, antes de revelar este segredo transformador, quero pedir algo importante. Se você deseja realmente compreender a profundidade do que estou prestes a compartilhar, inscreva-se agora no canal. A jornada que estamos começando hoje é apenas o primeiro passo de uma transformação completa na maneira como você entende e se relaciona com os homens. E mais, digite nos comentários a palavra despertar, para que eu saiba que você está verdadeiramente comprometida com essa mudança. Quando você digita essa palavra, algo poderoso acontece. Você declara para o universo sua disposição em despertar esse poder adormecido dentro de si. Faça isso agora. Inscreva-se e comente despertar. E então, continue assistindo, porque o que vem a seguir pode ser exatamente o que faltava para transformar completamente sua vida amorosa. Vamos voltar no tempo por um momento. Imagine-se na antiga Grécia, onde as sacerdotisas do templo de Afrodite possuíam um conhecimento secreto sobre a alma masculina. Essas mulheres entendiam algo que a sociedade moderna esqueceu. O poder do feminino não está em perseguir, mas em atrair. O que estou prestes a compartilhar com você tem raízes nesse conhecimento ancestral, mas foi cientificamente validado pelos estudos de Carl Jung sobre o inconsciente coletivo e os arquétipos que governam nosso comportamento. Jung descobriu que dentro de cada homem existe uma imagem inconsciente do feminino, o que ele chamou de ânima. Esta não é apenas uma preferência ou um tipo físico, é uma força profunda e primitiva que guia suas escolhas amorosas, muitas vezes sem que ele mesmo perceba.
Quando você consegue conectar-se com a ânima de um homem, você não está apenas atraindo-o fisicamente. Você está tocando sua alma. É como se ele finalmente encontrasse algo que procurou a vida inteira, mesmo sem saber o que era. Mas aqui está o desafio. A maioria das mulheres tenta reconquistar um homem de maneiras que fazem exatamente o oposto. Elas intensificam comportamentos que, na verdade, o afastam ainda mais. Deixe-me contar a história de Mariana. Aos 42 anos, ela havia se divorciado após 15 anos de casamento. Seu ex-marido, Carlos, parecia aliviado com o término e rapidamente começou a sair com outras mulheres. Mariana estava devastada, especialmente porque ainda o amava profundamente. Ela tentou todas as abordagens convencionais, enviou mensagens carinhosas, preparou jantares especiais quando ele vinha buscar os filhos, até mesmo tentou parecer desinteressada para provocar ciúmes. Nada funcionou. Na verdade, Carlos parecia cada vez mais distante. Foi quando Mariana descobriu o que vou compartilhar com você hoje. Em vez de focar suas energias em perseguir Carlos ou tentar agradá-lo, ela começou a trabalhar em algo muito mais profundo. A conexão com o arquétipo feminino que ressoava com a ânima dele. O resultado? 3 semanas depois, Carlos estava ligando para ela no meio da noite, confessando que não conseguia parar de pensar nela. 2 semanas depois disso, ele pediu para conversarem sobre uma reconciliação. O que mudou? Mariana. Ou melhor, a forma como Mariana se apresentava para o mundo e, consequentemente, para Carlos. Veja, quando um relacionamento termina, a tendência natural é sentir-se rejeitada, abandonada, diminuída. Esses sentimentos a levam a agir de uma forma que apenas confirma a decisão dele de se afastar. É um ciclo doloroso e autodestrutivo. O segredo está em quebrar esse ciclo. E você faz isso reconectando-se com seu poder feminino arquetípico, aquele mesmo poder que as sacerdotisas de Afrodite dominavam, que Jung identificou em seus estudos sobre os arquétipos femininos. Existem 4 arquétipos femininos fundamentais que Jung identificou: a mãe, a amazona, a médium e a amante. Cada um desses arquétipos desperta uma resposta diferente no inconsciente masculino, e cada homem, baseado em sua própria história e desenvolvimento psicológico, responde mais fortemente a um desses arquétipos. O erro que a maioria das mulheres comete é tentar se encaixar no que elas acham que o homem deseja, em vez de descobrir qual arquétipo ressoa naturalmente com a ânima dele. Pense desta forma. Quando você conheceu esse homem, o que o atraiu inicialmente para você? Qual aspecto do seu ser feminino provocou aquela primeira faísca? Foi sua natureza acolhedora e protetora, a mãe? Sua independência e força, a amazona? Sua intuição e profundidade espiritual, a médium? Ou sua sensualidade e paixão pela vida, a amante? Identificar isso é o primeiro passo, porque o que geralmente acontece em relacionamentos que se deterioram é que você começou a reprimir esses aspectos naturais do seu ser, talvez por medo, insegurança ou simplesmente pela rotina do dia a dia. Ana, uma advogada de 38 anos, descobriu que o que havia atraído seu parceiro inicialmente era seu aspecto de amazona, sua independência, determinação e paixão por sua carreira. Mas ao longo do relacionamento, preocupada em parecer feminina o suficiente, ela começou a reprimir essas qualidades, tornando-se mais dependente e indecisa. Quando o relacionamento terminou, sua primeira reação foi intensificar ainda mais esse comportamento dependente, na esperança de mostrar quanto precisava dele. Resultado, ele se afastou ainda mais. Quando Ana entendeu o padrão e começou a reconectar-se com seu poder de amazona, não de forma agressiva ou masculinizada, mas em sua expressão autêntica e feminina dessa energia, algo incrível aconteceu. Seu ex começou a olhá-la novamente com aquela mistura de admiração e desejo que havia marcado o início do relacionamento. Este é apenas um exemplo do poder dos arquétipos junguianos quando aplicados corretamente à dinâmica dos relacionamentos. Mas aqui está o que torna esse conhecimento verdadeiramente transformador. Não se trata apenas de manipular percepções ou criar uma imagem superficial.
Trata-se de reconectar-se com aspectos profundos e autênticos do seu ser feminino, aspectos que talvez tenham sido reprimidos ou esquecidos. Quando você faz isso, não está apenas criando uma conexão mais profunda com o homem que deseja, está criando uma conexão mais profunda consigo mesma. E essa autenticidade, esse brilho que vem de estar alinhada com sua natureza feminina essencial, é irresistível para o masculino. É como se você estivesse despertando algo adormecido dentro dele, algo primordial e instintivo, algo que vai além da atração física ou da compatibilidade intelectual, algo que fala diretamente com sua alma. E é por isso que ele vai correr atrás de você, dominado e desesperado para tê-la de volta, porque no nível mais profundo, ele sente que você é a única que pode completá-lo verdadeiramente, a única que pode refletir de volta para ele as partes de sua alma que ele mesmo não consegue acessar diretamente. Como Jung descobriu, o homem só pode conhecer plenamente seu lado emocional e intuitivo através do reflexo de uma mulher que incorpora esses aspectos de forma saudável e integrada. Quando você se torna esse espelho, você se torna literalmente insubstituível. Agora, você pode estar se perguntando, mas e se for tarde demais? E se ele já estiver com outra pessoa? E se já se passaram meses ou até anos desde que nos separamos? A verdade, nunca é tarde demais quando se trata desse tipo de conexão profunda, porque ela opera em um nível além do tempo linear, além das circunstâncias externas. Ela toca algo eterno dentro dele. Chegamos ao momento crucial. Vou revelar exatamente como despertar esse desejo intenso nele, usando o que chamo de método da projeção anima, baseado diretamente nos ensinamentos de Carl Jung. Este método tem 3 fases essenciais, e vou guiá-la por cada uma delas, com exemplos práticos de como aplicá-las na sua situação específica. A primeira fase é a reconexão arquetípica. Aqui, você vai redescobrir qual dos 4 arquétipos femininos de Jung mais naturalmente ressoa com você, e mais importante, qual deles criou aquela conexão inicial com o homem que você deseja reconquistar. Pense nas primeiras semanas ou meses do seu relacionamento. O que ele mais admirava em você? O que provocava aquele olhar de fascinação nos olhos dele? Era sua capacidade de nutrição e cuidado, sua independência e determinação, sua intuição e sabedoria interior, ou sua paixão e sensualidade? Uma vez identificado esse arquétipo, você precisa começar a incorporá-lo novamente em sua vida, não apenas quando estiver perto dele, mas em todos os aspectos da sua existência. Se o seu arquétipo dominante for a mãe, isso não significa que você deva cuidar dele como se fosse uma criança. Significa reconectar-se com sua capacidade de nutrir, de criar ambientes acolhedores, de fazer com que as pessoas ao seu redor se sintam seguras e cuidadas. Lúcia descobriu que seu arquétipo dominante era a médium, a portadora da sabedoria intuitiva, a mulher que mantém conexão com o mundo espiritual e os mistérios da vida. No início do relacionamento, seu parceiro ficava fascinado com sua intuição aguçada e sua capacidade de ver além das aparências. Mas à medida que o relacionamento avançou, Lúcia começou a reprimir esse lado, preocupada que sua espiritualidade pudesse parecer estranha ou muito intensa. Começou a se tornar mais pragmática e racional, perdendo aquela qualidade etérea que tanto o havia atraído. Quando decidiu reconectar-se com esse aspecto de si mesma, o efeito foi imediato. Ela voltou a praticar suas meditações diárias, a confiar em sua intuição, a falar sobre seus insights e percepções. Não de forma forçada, mas como uma expressão natural de quem ela verdadeiramente era. 2 semanas depois, seu ex-parceiro a procurou, confessando que não conseguia explicar por quê, mas sentia uma necessidade inexplicável de estar perto dela novamente. Disse que havia sentido como se algo estivesse faltando em sua vida desde que se separaram. A segunda fase do método é o espelhamento seletivo. Jung descobriu que a ânima de um homem, essa imagem inconsciente do feminino que ele carrega, busca constantemente expressão no mundo exterior. Quando você consegue refletir aspectos dessa ânima de volta para ele, você cria uma conexão quase hipnótica. Mas atenção, não estou
falando de concordar com tudo o que ele diz ou de tentar ser alguém que você não é. Estou falando de encontrar os pontos onde a sua expressão autêntica do feminino naturalmente espelha aquilo que a anima dele busca. Por exemplo, se você identificou que seu arquétipo dominante é a amazona e sabe que ele admira mulheres independentes e determinadas, permita-se brilhar nessas qualidades. Compartilhe seus sucessos, fale sobre seus objetivos e sonhos, demonstre sua competência e força, mas sempre de uma forma que permaneça genuinamente feminina. O paradoxo fascinante que Jung descobriu é que o homem é simultaneamente atraído e desafiado por uma mulher que incorpora sua ânima. Ela o atrai porque representa partes dele mesmo que ele não pode acessar diretamente. Ela o desafia porque o confronta com a necessidade de integrar esses aspectos em sua própria personalidade. É essa tensão de atração e desafio que cria o magnetismo irresistível. Helena aplicou essa técnica de espelhamento seletivo com seu ex-marido, com quem havia se separado após 10 anos de casamento. Ela identificou que seu arquétipo dominante era a amante, a mulher que celebra a sensualidade, a beleza e a paixão pela vida. Em vez de tentar seduzi-lo diretamente, o que seria uma abordagem superficial e provavelmente ineficaz, Helena começou a reconectar-se com sua própria sensualidade e alegria de viver. Voltou a dançar, uma paixão que havia abandonado durante o casamento. Permitiu-se desfrutar de pequenos prazeres diários, uma taça de vinho especial, um banho aromático, música que a fazia movimentar o corpo. Quando eventualmente encontrou seu ex em um evento familiar, ela não estava tentando impressioná-lo. Estava simplesmente vivendo de forma plena sua natureza de amante, presente, sensorial, conectada com os prazeres da existência. O resultado? Ele não conseguia tirar os olhos dela. E não era apenas desejo físico, embora isso certamente estivesse presente. Era um fascínio mais profundo, como se ele estivesse vendo nela algo que havia perdido em si mesmo. 3 dias depois, ele a contatou dizendo que não conseguia parar de pensar nela desde aquele encontro. 1 mês depois, estavam tentando uma reconciliação, desta vez com bases muito mais sólidas. A terceira e última fase do método é a transfiguração da ausência. Este é talvez o elemento mais poderoso e menos compreendido da psicologia junguiana aplicada aos relacionamentos. Jung descobriu que a ausência física pode intensificar dramaticamente a projeção da ânima, desde que essa ausência seja preenchida corretamente no plano psicológico. Em termos simples, não é apenas estar fisicamente distante que fará com que ele sinta sua falta. É criar o tipo correto de ausência. Uma ausência que ativa o inconsciente dele, fazendo-o projetar intensamente sua anima em você, mesmo quando você não está presente. Como fazer isso? Através do que Jung chamaria de presença psíquica. Você está fisicamente ausente, mas psiquicamente presente na mente dele de uma forma que intensifica o desejo, em vez de diminuí-lo. Fernanda aplicou esta técnica depois que seu namorado de 3 anos terminou o relacionamento, dizendo que precisava de espaço e não sentia mais a mesma coisa. Em vez de bombardeá-lo com mensagens ou tentar manter contato constantemente, erros comuns que muitas mulheres cometem, ela criou uma ausência física total, mas ao mesmo tempo trabalhou para manter uma forte presença psíquica. Como? Primeiro, reconectando-se com seu arquétipo dominante, no caso dela, a médium, e vivendo-o plenamente. Depois, criando o que podemos chamar de pontos de contato indireto, situações onde ele ouviria sobre ela através de amigos em comum ou redes sociais, sempre de uma forma que amplificasse a imagem dela, como a incorporação desse arquétipo. Por exemplo, ela começou a compartilhar em suas redes sociais reflexões profundas sobre a vida, insights espirituais e sua jornada de autoconhecimento, não direcionados a ele, mas simplesmente como expressão autêntica de quem ela era. Essas mensagens, eventualmente, chegariam a ele através de amigos em comum. O efeito foi exatamente o que Jung teria previsto. A ausência física, combinada com essa presença psíquica específica, criou um espaço perfeito para que ele projetasse intensamente sua ânima nela.
6 semanas depois, ele a procurou, confessando que tinha sonhado com ela quase todas as noites e que sentia uma conexão inexplicável que nunca havia experimentado antes. Agora que você conhece as 3 fases do método da projeção ânima, vamos explorar como isso irá transformar não apenas seu relacionamento com esse homem específico, mas toda a sua vida amorosa e, mais importante, seu relacionamento consigo mesma. Porque este é o segredo que as verdadeiras conhecedoras da alma masculina entendem. Quando você se alinha com seu poder feminino arquetípico, você não está apenas criando uma atração irresistível para um homem específico. Você está transformando a forma como todos os homens respondem a você. Mais importante ainda, você está transformando a forma como você mesma se percebe e se valoriza. Pense por um momento. Quantas vezes você se diminuiu para caber nas expectativas de alguém? Quantas vezes você reprimiu aspectos do seu verdadeiro ser por medo de ser demais? Quantas vezes você tentou ser o que achava que um homem queria, em vez de ser quem você realmente é? A verdadeira ironia que Jung descobriu é que, fazendo isso, você não apenas se afasta de si mesma, você também se torna menos atraente para o homem que deseja conquistar. Porque no nível mais profundo, o que o masculino busca no feminino não é submissão ou adequação, é autenticidade, é poder, é mistério. Quando você se reconecta com seu arquétipo dominante e começa a viver a partir desse lugar de poder, algo mágico acontece. Você começa a atrair pessoas e situações que ressoam com essa expressão autêntica do seu ser. Você começa a criar uma vida que reflete quem você verdadeiramente é. E é exatamente isso que torna você irresistível. Renata descobriu isso da maneira mais surpreendente. Depois de aplicar o método da projeção ânima e reconectar-se com seu arquétipo da Amazona, não apenas seu ex-namorado voltou a procurá-la com um interesse renovado, mas ela também começou a receber propostas profissionais inesperadas, convites para palestrar em eventos e oportunidades de liderança que nunca havia considerado para si mesma. Era como se o mundo estivesse respondendo à sua nova forma de se apresentar, confiante, determinada, em seu poder. E o mais interessante, quando seu ex-namorado finalmente voltou implorando por uma segunda chance, Renata percebeu que tinha crescido tanto em seu tempo separada dele que não tinha certeza se ainda o queria em sua vida. Essa é a transformação mais profunda que o método da projeção ânima oferece, a liberdade de escolher a partir do seu poder, não da sua carência, porque a verdade que Jung descobriu e que eu quero que você absorva profundamente é que o poder feminino nunca esteve em perseguir, implorar ou manipular. Sempre esteve em ser, plenamente, autenticamente, gloriosamente ser. E quando você está plenamente em seu ser, você não precisa correr atrás de ninguém. Eles vêm até você atraídos por uma força que nem eles mesmos compreendem completamente. É essa força que faz com que um homem acorde no meio da noite pensando em você, que faz com que ele cancele compromissos importantes só para ter a chance de vê-la por alguns minutos, que faz com que ele sinta que, sem você, algo essencial está faltando em sua vida. Mas há um aspecto desse método que quero enfatizar. Ele deve ser usado com intenção positiva e amorosa. Não se trata de manipulação ou controle. Trata-se de criar uma conexão verdadeira e profunda entre duas almas. Se você aplicar esse método apenas com a intenção de vencer um jogo de poder ou fazer com que alguém sofra como você sofreu, você não apenas perderá a sua eficácia, você também perderá uma oportunidade preciosa de crescimento e transformação. Porque o verdadeiro milagre do método da projeção ânima não é apenas o efeito que ele tem sobre o homem que você deseja, é o efeito que ele tem sobre você. Camila aplicou o método depois que seu marido pediu divórcio, após 15 anos de casamento. Nas primeiras semanas, ela admite que sua motivação era principalmente fazer com que ele se arrependesse e sofresse como ela estava sofrendo. Mas à medida que ela se reconectou com seu arquétipo da médium, a mulher intuitiva, profunda, conectada com os mistérios da vida, algo inesperado aconteceu.
Ela começou a ter insights profundos sobre os padrões que haviam levado ao fim do casamento. Começou a ver como havia abandonado partes essenciais de si mesma para tentar agradar o marido. E mais importante, começou a perceber que, independentemente de reconquistá-lo ou não, ela estava finalmente voltando para si mesma. Quando seu ex-marido eventualmente procurou-a, desesperado para tê-la de volta, o que aconteceu exatamente 8 semanas depois que ela começou a aplicar o método, Camila estava em um lugar completamente diferente. Ela não o recebeu de volta imediatamente. Em vez disso, propôs que ambos fizessem um trabalho interior antes de considerar uma reconciliação. Hoje, 2 anos depois, eles estão juntos novamente, mas em um relacionamento completamente transformado. Ele a vê e a valoriza de uma forma que nunca havia feito antes. E ela permanece firmemente conectada com seu poder feminino, nunca mais se diminuindo ou se reprimindo para agradá-lo. Esta é a verdadeira magia do método. Ele não apenas traz o homem de volta para você, ele traz você de volta para si mesma. E quando você está plenamente presente em seu poder feminino, você cria um campo magnético ao seu redor que afeta não apenas um homem específico, mas todos com quem você interage. Você se torna uma força da natureza, não através de esforço ou manipulação, mas simplesmente sendo quem você verdadeiramente é. Jung acreditava que a jornada mais importante que qualquer pessoa pode fazer é a jornada de integração, de reunir todas as partes fragmentadas de si mesmo e tornar-se inteiro. Para uma mulher, essa jornada frequentemente envolve reclamar aspectos do feminino que foram desvalorizados ou reprimidos em uma sociedade que muitas vezes não compreende o verdadeiro poder do feminino. Quando você se reconecta com seu arquétipo dominante, seja ele a mãe, a amazona, a médium ou a amante, você não está apenas melhorando suas chances de reconquistar um homem. Você está reclamando sua herança como mulher. Você está pisando no caminho que mulheres sábias têm trilhado por milênios. E é esse retorno à sua natureza essencial que cria a atração magnética, que faz com que ele corra desesperadamente atrás de você, dominado por um desejo que vai além do físico, além do racional. Um desejo que vem das profundezas de sua alma. Se este conhecimento tocou algo profundo dentro de você, se você sentiu aquela ressonância que diz, sim, isso é verdade, então compartilhe este vídeo com outras mulheres que possam estar precisando desta mensagem. Porque cada mulher que desperta para seu poder feminino autêntico não apenas transforma sua própria vida, ela contribui para a cura do desequilíbrio entre masculino e feminino que afeta nossa sociedade como um todo. E se você deseja aprofundar-se ainda mais neste conhecimento, não perca o próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Clique no card e confira. Sua jornada de transformação está apenas começando.